Olá, estamos de volta dando continuidade ao estudo da LDB, na aula de número 19. Ainda no título 3º, vamos para o artigo 4º, inciso 3, falando do atendimento educacional especializado. A quem? Aos portadores de deficiência, aos portadores de transtornos globais da aprendizagem e do desenvolvimento, aos portadores de altas habilidades e superdotação, entre outras. Bem, a primeira coisa que você tem que trabalhar é a leitura geral do artigo 4º. Diz o artigo 4º que é dever do Estado assegurar um atendimento educacional especializado, AEE, atendimento educacional especializado. Além de especializado, ele tem que ser gratuito. Além de gratuito, ele tem que ser direcionado. Direcionado a quem? Aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, ou superdotação. Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então temos muita coisa para trabalhar aqui. O fato do atendimento ser especializado, eu não destaquei ali, porque é muito clichê. A gente vai falar, mas é clichê. Gratuito, a gente vai falar também, embora eu não tenha destacado ali. Eu preferi destacar aqui a questão da transversalidade dos níveis, porque aqui temos coisas nesses dois elementos que são cobradas em prova e a maioria dos professores não trabalha isso direito. Os professores geralmente pegam o clichê do o atendimento tem que ser especializado, prestado por especialista capacitado. Legal. O atendimento tem que ser gratuito. Legal. Isso é o clichê, todo mundo fala. O pessoal não se atenta à questão da transversalidade e não se atenta que ele é direcionado a todos os níveis. E quando cai uma pergunta aí, embora o sujeito tenha lido isso 10.000 vezes, ele não se liga do que quer dizer isso aí. E a questão do preferencial eu até destaquei, mas é mega clichê, cai muito em prova, no geral todo mundo acerta. Minha maior preocupação está ligada à transversalidade aos níveis. Bem, em primeiro lugar, você tem que entender que a redação da LDB se coaduna com o que está na Constituição. O artigo 208, inciso 3 da Constituição, fala que é dever do Estado garantir o atendimento educacional especializado, não menciona a gratuidade. A gratuidade é mencionada apenas na LDB, como você pode ver, atendimento educacional especializado, aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Não menciona a gratuidade, não menciona a transversalidade, não menciona que ele ocorre em todos os níveis, menciona aqui que ele é especializado apenas e ele é preferencialmente na rede regular. O que está aqui está certo e está de acordo com a LDB. Mas a LDB é muito mais completa. Olhe bem, a LDB menciona que ele é gratuito, a Constituição não menciona gratuidade. A LDB menciona ainda que ele é transversal a todos os níveis. A Constituição não menciona transversalidade aos demais níveis. E a LDB abre o leque, não limita só aos portadores de deficiência. Abarca também quem tem transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Então, cuidado com a pergunta que fale que, segundo a Constituição Federal, o atendimento educacional especializado é gratuito. Está aqui. É gratuito segundo a Constituição? Não. É gratuito segundo a LDB. O atendimento educacional especializado é transversal a todos os níveis. Segundo a Constituição, é? Tá vendo ali? Transversal a todos os níveis, segundo a Constituição? Não. Ele é transversal a todos os níveis, segundo a LDB. O atendimento educacional especializado, segundo a Constituição, é direcionado também aos portadores de altas habilidades e superdotados ou a portadores de transtornos globais da aprendizagem. É? Tá vendo ali? Eu não tô. Eu vejo que ele é direcionado só aos portadores de deficiência. Então perceba que a pergunta capciosa compara os dois diplomas. O que está aqui não está errado e está valendo.
mas tem muito menos coisa aqui do que tem na LDB. E só que nesse primeiro trocadilho, comparando Constituição com LDB, o seu examinador já derruba um monte de candidato. Porque ele vai fazer a pergunta segundo a Constituição. A parte da Constituição abarca o estudo do 205 ao 214, repetindo, 205 ao 214 da Constituição falam de educação. A maioria dos candidatos vai para uma prova e faz uma leitura superficial disso aí, uma leitura superficial do 205 ao 214 da Constituição, e não faz esse tipo de paralelo. Então não percebe que a LDB tem um monte de coisa contida que não está na Constituição. E aí ele faz uma pergunta, direcionando a pergunta para o texto da LDB, mas remindo a resposta para a Constituição. Remindo a resposta para a Constituição. E aí, na tua cabeça está fresco o texto da LDB, mas a pergunta era segundo a Constituição, embora o assunto seja comum, a LDB é muito mais completa, na Constituição não tem, e aí o candidato acaba errando a questão. Então você tem que comparar esses dois dispositivos em sala de aula quando estiver trabalhando a inclusão. Será? Será que a gente está trabalhando a ideia de inclusão quando falamos do artigo 4º, inciso 3º, em sala de aula? Estamos falando de educação inclusiva? É isso? Eu convido você a assistir a esse vídeo que eu vou colocar para vocês aqui nessa aula. Assista ao vídeo e reflita um pouco sobre o que nós temos de conceito de inclusão.
Muito bem. Foi desconfortável, não foi? É claro que foi. Por quê? Porque o vídeo não tinha som. E é exatamente assim. Ele não tem som. Para fazer com que você justamente sinta um pouco da angústia do que é a vida de um deficiente auditivo, muitas vezes, e das dificuldades que ele passa ao buscar, por exemplo, um atendimento médico. Nós vivemos um sistema de inclusão no Brasil que é um sistema completamente incompleto. Já parou para refletir a situação que você acabou de presenciar no vídeo? Um surdo no hospital e suas dificuldades de comunicação. Nós, que verbalizamos e ouvimos, já temos dificuldade de nos comunicar no hospital. Imagina um surdo. Agora imagina um autista que tem um espectro moderado dentro de uma delegacia. Imagina um portador de síndrome de Down tentando se comunicar com o psicólogo. Nós vivemos um processo de inclusão extremamente incompleto. E, o pior ainda, nas escolas nós vivemos uma outra realidade que não é a inclusão e nós chamamos aquilo que fazemos na escola de inclusão, mas aquilo não é necessariamente incluir, pelo menos na maioria das escolas. Então a gente começa trabalhando essa aula a ideia de 3 conceitos. O primeiro conceito é o conceito da inclusão. O segundo conceito é o conceito da integração. E o terceiro conceito é o conceito da educação integral.